Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço a Jaime, a doutora Fabiana pelo convite. E o doutor Rui falou muito bem, esgotou o tema, de modo que eu acompanho o relator. Mas, na verdade, esse registro de candidatura é um problema, né, que a gente está passando hoje ainda. Hoje estamos julgando registro de candidatura, tenho 28 registros no meu gabinete, pedi para solicitar os registros todos para poder julgar, já que o tempo aqui é curto, terminando em novembro, eu quero tentar julgar isso tudo agora em novembro, mas alguns não estão no gabinete, ou seja, eu tenho 8, parece, e 20 estão rodando por aí, procuradoria, advogado, enfim. E eu estou tentando correr com isso. Enfim, é um problema sério com o registro de candidatura que a gente está passando hoje. A gente começou a receber registro de candidatura aqui, eu acho que em setembro, o recurso de registro de candidatura. O TSE, acho que recebeu o primeiro, foi aqui na Bahia também, no final de setembro. Primeiro registro de recurso, perto da eleição, ou seja, está se julgando aqui agora em registro de candidatura, é quase se retirando esses candidatos da cadeira, né, na verdade, está se caçando os candidatos. O doutor Rui Nestor fez um discurso aqui que gostei muito agora, mas diferente do discurso que ele faz aqui na tribuna, que recentemente ele fez um discurso no sentido de que dizendo, olha, eu queria pedir à corte, por favor, que analisasse os registros, como registro, não está se discutindo aqui eleição de candidato ou não. Obviamente que ele sabe que faz o papel dele no Ministério Público, mas ele sabe que nós, os julgadores, somos seres humanos e para analisar um caso dessa natureza se leva em consideração outros aspectos sociológicos. Obviamente tem que se analisar a lei, sim, mas não há dúvida de que situações como essa, de se colocar a justiça nessa situação, de se julgar registro de candidatura com um candidato já eleito, com uma quantidade expressiva de votos já recebida, onde nós sabemos que existe, sim, enfim, a supremacia do voto popular, é uma situação desconfortável para a corte. E isso o legislador errou feio de colocar toda a justiça numa situação dessa. Inclusive, prejudica a própria lisura do pleito, o próprio equilíbrio do pleito. Tem um candidato que vai para um pleito, para um concurso, né, para uma eleição, com um registro indeferido, provavelmente não vai receber votos. Né? Muita gente vai deixar de votar nele em função disso, e posteriormente ele consegue o registro, o deferimento desse registro, ou seja, ele se prejudica, e vice-versa, o que vai também com o registro deferido depois. Enfim, então gera uma insegurança jurídica para um pleito enorme, que isso não deve ser admitido de forma nenhuma numa eleição. Né? A segurança jurídica ela deve primar numa eleição, a situação já deve ir para a eleição consolidada, e eu acho interessante essa proposta de janeiro se colocar, se faz as convenções, além de se antecipa as convenções para início de janeiro e até final de janeiro, faz esse registro de candidatura, que teremos todo esse período até a eleição para julgar. Primeiro grau, segundo grau, TSE, e a pessoa já vai para a eleição com o trânsito julgado do seu registro. É sem dúvida interessante. O que causa, por outro lado, gera um problema, uma problemática para a gente também, é igual cobertor. Você puxa de um lado e cobertor curto, né? Puxa de um lado e descobre o pé. Por outro lado, você aumenta, amplia também, eu estou fazendo esse raciocínio aqui agora, o tempo de pré-campanha. Né? Então precisa se analisar, tem que se analisar isso, porque a pessoa já vai estar em campanha desde janeiro. Então talvez não em janeiro, aqui na Bahia, principalmente que tudo só acontece depois do carnaval, né? Colocar lá em março, talvez seja o prazo, seria o prazo ideal, assim, porque você também não amplia tanto esse período de pré-campanha. Pensar numa coisa no meio termo dessa natureza. E aí a pré-campanha, por sua vez, a pré-campanha também o TSE realmente decidiu agora em relação, acho que foi Fux, né, de uma forma mais, acho que foi um candidato que aparecia no Facebook pedindo, não era pedindo voto, mas dizendo para a cidade tal, o PSDB ou um partido desse, é melhor, 40, não foi voto 40 não, PSB 40, alguma coisa assim desse tipo, uma sigla, e o número 40. Eu não sei se esse posicionamento é tão diferente do que a corte, pelo menos eu, venho adotando. Por quê? O primeiro caso que nós tivemos aqui foi o caso que o doutor Rui lembrou bem, que foi o doutor Paulo Pimenta, que foi em relação à cavalgada que houve, onde o candidato distribuiu adesivos com a palavra fidelize, e o nome dele era Fidel, ou seja, fidelize, me apoie e vote em mim, se entendeu dessa forma. Mas muito mais do que a palavra em si, eu entendi ali pelo conjunto da obra. Eu entendi que você realizar distribuição de adesivos ali num período de pré-campanha é ato de campanha. Adesivo é ato de campanha. Então precisa se definir o que é pré-campanha e o que é campanha. Porque se eu possibilito que na pré-campanha se distribua adesivos, inclusive com gastos não contabilizados, está se instituindo um caixa 2.
o uso do Caixa 2 institucionalizado na pré-campanha. Olha, você vai passar a prestar contas a partir desse período aqui de campanha, mas antes disso você pode fazer pré-campanha e pode tudo, pode adesivo. Aqui eu recebi recentemente, o doutor Rui citou de outdoor, eu recebi um recurso de outdoor em pré-campanha. Ah, não, então não se pode fazer da pré-campanha uma zona cinzenta, onde pode-se tudo, inclusive aquilo que não é permitido na própria campanha, como é o caso de outdoor. Então tem que se definir o que é isso, porque se pode tudo, então é campanha. E se é campanha, se estende o prazo da campanha, deixa de se falar de pré-campanha, estende o prazo e já começa a partir dali a prestação de contas. Entendeu? Então eu acho que o TSE, talvez nessa decisão, eu realmente não acompanhei as outras, mas se essa decisão especificamente era uma situação do Facebook, onde de fato é permitido você, no período de pré-campanha, se fala, exaltar suas qualidades, né, falar das suas propostas, inclusive em meios de internet, com acompanhamento, com exibição da imprensa, da mídia, isso tudo é permitido. Então ali era o Facebook, onde ele falava das qualidades dele e tinha ali, nesse final, essa frase. Não há um gasto de campanha propriamente dito nisso, talvez seja uma propaganda singela, se busca ali realmente exaltar, divulgar. O legislador, eu entendo que quando criou essa pré-campanha, o que é que ele buscou? Ele buscou, na verdade, não tapar o sol com a peneira, porque antigamente todo mundo sabia quem eram os pré-candidatos, só que o candidato não podia dizer que era. Né? Então o que ele disse foi o seguinte: vamos parar com essa hipocrisia, vamos agora dizer quem é pré-candidato, quem não é, vamos falar quem é. Agora não vamos pedir expressamente esse pedido de voto. Eu entendi esse pedido de voto, como também não vamos realizar atos de campanha necessariamente, vamos poder dar entrevista em rádio, vamos poder falar, vamos divulgar nossas propostas, até para buscar aquela campanha que eu acho que todo mundo, que o eleitor quer, que é aquele debate de ideias, e muito menos aquela coisa de marketing. Né? Porque hoje o que a gente vê na campanha é marketing puro. Né? Eu tive um caso também, não sei se o doutor Rui se lembra, um caso aqui de Dias Dávila que eu recebi, que era um jingle de campanha, um jingle bem, pré-campanha, um jingle bem produzido, tinha um rapper cantando, ou seja, um material muito bem feito para a própria campanha, para passar na campanha, onde teve gastos de dinheiro. E, em função disso, eu proibi, porque eu entendi que aquilo ali não era um material próprio para pré-campanha. Pré-campanha, a pessoa dá uma entrevista na rádio, falar das suas propostas, dar uma entrevista, colocar lá no Facebook, mas não fazer um material produzido, que ali é proposto do gasto de dinheiro, ali era propriamente um material de campanha. E mais do que isso, ali ele ainda utilizava da propaganda negativa. Ele dizia que na gestão houve corrupção, houve isso e aquilo. Coisas que você, se fosse na campanha, você daria inclusive direito de resposta. E está numa zona cinzenta de pré-campanha, ele utilizando a propaganda negativa, que também não é permitida. Né? Então, o que se vê, na verdade, é isso, precisa se regulamentar, precisa saber. Eu acho que o TRE foi acertado aqui, eu acho que as decisões do TRE, porque senão não vai ter distinção entre o que é pré-campanha e o que é campanha, enfim. Então a gente precisa, como é que se diz? Balizar e dar a devida distinção do que é cada coisa. Com relação ao tempo de campanha que foi reduzido, eu entendo que para a gente foi ótimo. Para nós aqui, julgadores, foi excelente. Por quê? Porque nós recebemos menos recursos, menos processos decorrentes de propaganda. Para a sociedade, eu também acho que foi bom. Eu acho que é bom para a sociedade também. A dizer, será que houve prejuízo ao debate democrático? Eu não sei se houve prejuízo ao debate democrático, porque eu acho que o que há na campanha mais é essa coisa do marketing. Né? Aí a intenção do legislador é reduzir o custo. Houve redução desse custo? Eu acho que não necessariamente em função não houve redução. Se a gente parar para analisar em termos de números, sem dúvida essa campanha foi a que menos arrecadou na história. Mas por quê? Por proibição de doação de pessoa jurídica, não necessariamente por conta do tempo de campanha. Até porque o marketing, esse marketing não é tão caro de campanha. O que é caro de campanha, quem é entendido disso, são os cabos eleitorais. Isso que é o que se gasta dinheiro em campanha com cabo eleitoral, não é com marketing propriamente dito. Aí essa redução dificultou, prejudicou? Eu entendo que não prejudicou. Eu entendo que o debate não é feito dessa forma. Muitas vezes a gente vê se o candidato que arrecadou 3 milhões, vamos dizer, numa campanha, ele não gastou, não economizou 500 mil pelo tempo mais curto, ele gastou 6. Na verdade é essa, né? Ele não gasta em função disso. E o que a gente vê, na verdade, é esse marketing, o marketing que é feito. Eu estava assistindo ontem o Jornal Nacional e vendo lá o debate de Hillary com Donald Trump. E aí você vê o que é marketing de campanha. Hillary buscando cantoras que falam a linguagem dos jovens, né, para poder ir nas residências estudantis, tal, e pedir voto para Hillary Clinton. E o marqueteiro dizendo, com esses idiotas só pode ser assim. Exatamente. Então
Então está se utilizando, isso é marketing, né? O que a campanha hoje é marketing. E Donald Trump, por sua vez, que tem um prejuízo grande, pelo que andou falando, com o eleitorado, com o público hispano, não, mas latino, né? Então ele pegando cantores, de pessoas conhecidas da língua latina para pedir voto, mas não para ele, porque sabe que é difícil, pedir voto para a legenda lá. Então o que a gente vê é marketing, né? Pedir voto para lá. Então esses eventos todos são em relação a marketing que a gente vê. Se ampliasse esse tempo, ia ser mais marketing e menos debate, menos discussão, que era isso que eu acho que era a intenção do legislador, sendo repetitivo aqui, em relação à pré-campanha. Com relação à doação de pessoa jurídica, que foi outra situação também que a gente viu, eu entendo que foi extremamente benéfica. Agora, acende o sinal amarelo aí para algumas situações que a gente vem ouvindo do próprio Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública, em relação ao tipo de doação que foi feita. E, em função dessa proibição, os candidatos não deixam de arrecadar, não deixam de buscar valores, não deixam de buscar verbas para suas campanhas, e tentou-se buscar, o que se viu foi doação através de agiotas, através do tráfico de drogas, através de jogo do bicho. Então, é um sinal, e tudo isso a fomentar, a incentivar o caixa 2. Então, eu acho que é um sinal amarelo também, porque todo remédio tem efeito colateral. Quando se dá um remédio dessa natureza, não pode doação de pessoa jurídica, e o candidato precisa de verba, ele vai buscar em qualquer lugar. Ele está buscando, parece, verba dessas fontes, que são fontes de origem criminosas. Enfim, então é um sinal amarelo que também precisa se analisar para ver o que vai ser feito nas próximas eleições. Eu acho que era essas considerações. Enfim, passar aqui a palavra para você. Obrigado, Maria Luísa.